que é a filosofia? Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas conseguem enxergar além do óbvio? Por que elas questionam o que a maioria aceita sem pensar, tomam decisões mais conscientes e raramente se deixam enganar por argumentos rasos? A resposta, em grande parte, está em uma disciplina que existe há mais de 2000 anos e que, paradoxalmente, ainda é mal compreendida por grande parte das pessoas. Estamos falando de filosofia. E antes que você pense, isso não é para mim, ou é coisa de gente que fica divagando em círculos, eu preciso te mostrar algo. Porque a filosofia, no seu núcleo mais verdadeiro, não é abstração pela abstração. Ela é uma ferramenta, talvez a mais sofisticada que a humanidade já desenvolveu para pensar melhor. O que é de fato a filosofia? A palavra filosofia vem do grego e significa literalmente amor pela sabedoria. Mas o que isso quer dizer na prática? Pense assim, desde que você acorda de manhã até o momento em que fecha os olhos à noite, você está constantemente fazendo escolhas, formando opiniões, interpretando o que as pessoas dizem, julgando situações. E quase tudo isso acontece no piloto automático. A filosofia é o ato de sair do piloto automático. Ela é o exercício de perguntar: por quê? Como eu sei disso? Essa conclusão realmente decorre dessas premissas? Existe outra forma de interpretar essa situação? Isso não é perda de tempo. Isso é o que diferencia uma pessoa que pensa de uma pessoa que apenas reage. As três grandes perguntas da filosofia. Ao longo da história, os filósofos se debruçaram sobre três grandes eixos de questionamento, e entender esses eixos é o primeiro passo para se orientar no universo filosófico. O primeiro eixo é a metafísica, o estudo da realidade. O que existe? O que é o tempo? O que é a consciência? Questões como essas parecem distantes do cotidiano, mas são elas que formam o pano de fundo de como você enxerga o mundo. O segundo eixo é a epistemologia, o estudo do conhecimento. Como sabemos o que sabemos? O que distingue uma crença de um fato? Quais são os limites da razão humana? Esse campo é especialmente relevante hoje. Introdução. Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas conseguem enxergar além do óbvio? Por que elas questionam o que a maioria aceita sem pensar, tomam decisões mais conscientes e raramente se deixam enganar por argumentos rasos? A resposta, em grande parte, está em uma disciplina que existe há mais de 2000 anos e que, paradoxalmente, ainda é mal compreendida por grande parte das pessoas. Estamos falando de filosofia. E antes que você pense, isso não é para mim, ou é coisa de gente que fica divagando em círculos, eu preciso te mostrar algo. Porque a filosofia, no seu núcleo mais verdadeiro, não é abstração pela abstração. Ela é uma ferramenta, talvez a mais sofisticada que a humanidade já desenvolveu para pensar melhor. O que é, de fato, a filosofia? A palavra filosofia vem do grego e significa literalmente amor pela sabedoria. Mas o que isso quer dizer na prática? Pense assim, desde que você acorda de manhã até o momento em que fecha os olhos à noite, você está constantemente fazendo escolhas, formando opiniões, interpretando o que as pessoas dizem, julgando situações. E quase tudo isso acontece no piloto automático. A filosofia é o ato de sair do piloto automático. Ela é o exercício de perguntar: por quê? Como eu sei disso? Essa conclusão realmente decorre dessas premissas? Existe outra forma de interpretar essa situação? Isso não é perda de tempo. Isso é o que diferencia uma pessoa que pensa de uma pessoa que apenas reage. Ao longo da história, os filósofos se debruçaram sobre três grandes eixos de questionamento. E entender esses eixos é o primeiro passo para se orientar nesse universo. O primeiro é a metafísica, o estudo da realidade. O que existe? O que é o tempo? O que é a consciência? Questões que moldam a forma como você enxerga o mundo. O segundo é a epistemologia, o estudo do conhecimento. Como sabemos o que sabemos? O que distingue uma crença de um fato? Quais são os limites da razão humana? Algo essencial em uma era de excesso de informação. O terceiro é a ética, o estudo do que é certo e do que é errado. Como devemos agir? O que temos obrigação de fazer? O que é uma boa vida? Não como moralismo,
mas como uma tentativa de fundamentar nossas escolhas. Se há uma contribuição prática central da filosofia, ela é o pensamento crítico. Pensar criticamente não é ser cético de tudo, mas desenvolver habilidades concretas. Identificar argumentos, separando premissas e conclusões, avaliar sua validade, verificando se as premissas realmente sustentam a conclusão e se há falácias como generalização apressada, apelo à autoridade ou falsa dicotomia. E questionar os próprios pressupostos, investigando aquilo que assumimos sem perceber. O método socrático, baseado em perguntas, continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para exercitar o raciocínio. Nunca o pensamento crítico foi tão necessário quanto agora. Vivemos em um ambiente de excesso informacional, onde algoritmos criam bolhas, notícias falsas se espalham rapidamente e argumentos enganosos são apresentados de forma sofisticada. Nesse cenário, sem ferramentas críticas, qualquer pessoa se torna vulnerável. Não por falta de inteligência, mas por falta de preparo para analisar o que consome. A filosofia não oferece respostas prontas, mas ensina a fazer as perguntas certas, e isso muitas vezes é mais valioso. A boa notícia é que você não precisa começar com textos complexos. Pode iniciar questionando o cotidiano. Quais são as evidências de uma afirmação? Existem outras interpretações possíveis? O que está sendo assumido sem análise? Ler história da filosofia também ajuda a perceber como diferentes épocas produziram diferentes formas de pensar. E, acima de tudo, é essencial cultivar uma atitude de inquirição, uma abertura genuína para reconhecer que você pode estar errado e que o mundo é mais complexo do que suas certezas atuais permitem ver. No fim, a filosofia não é um destino, mas um processo contínuo de questionamento e aprofundamento. Ela não oferece a tranquilidade de todas as respostas, mas algo possivelmente mais valioso: a clareza sobre quais perguntas realmente valem a pena ser feitas. Se este conteúdo despertou sua curiosidade, vale refletir sobre qual tema filosófico você gostaria de explorar a seguir. Especialmente porque compreender as falácias lógicas, os erros de raciocínio que cometemos sem perceber, pode ser o próximo passo natural nessa jornada.